mostrar quem protege a minha terra. Parasquiué, podcast para a vida. Olá, estamos começando mais um episódio do TEPI Podcast. Como você já sabe, essa série de conversas conta com a participação de vários artistas indígenas convidados a falar sobre suas trajetórias no campo das artes cênicas e de suas vivências, ancestralidades e de que modo tudo isso se encontra e se configura com suas histórias pessoais. A série é uma co-realização entre o TEPI, Teatro e Povos Indígenas, e a Parasquiué, Podcast para a Vida. Você pode escutar todos os episódios pelo Spotify, no site do TEPI e através do canal do TEPI no YouTube. Eu sou Flávio Feu e junto com a Naine Terena nós vamos hoje falar com a Helena. Eu passo para a Naine para ela já iniciar os trabalhos de hoje. Oi, gente. Oi, Flávio. Oi, Helena. Helena Indiara Corezomaé, do povo Mutina, aqui de Mato Grosso. É um prazer poder falar com você aqui no nosso podcast, especialmente porque durante todos os episódios nós estamos trazendo pessoas muito diferentes, né, de áreas de atuações que estão ligadas ou não ao teatro e aos povos indígenas, e que é o caso da nossa entrevistada de hoje, porque a Helena é jornalista, mas ela não tem uma ligação direta com o fazer cênico, ela não é da área de teatro. O que traz a Helena aqui hoje é a narrativa da memória do povo Umutina a partir das artes cênicas, uma experiência que talvez seja única no período em que foi realizada no estado de Mato Grosso, né? E foi registrada no livro Teatro e Povos Indígenas, Janelas Abertas para a Possibilidade, que vocês podem encontrar online gratuitamente, com muitos textos que fazem várias narrativas, que trazem muitas experiências e vale a pena fazer essa leitura. Bem-vinda, Helena, e como a gente sempre começa, gostaria que você se apresentasse. Quem que é a Helena Corezomaé? Eu fico muito feliz em participar desse episódio, fico agradecida, muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar participando e contar um pouquinho sobre a história do meu povo. Eu digo que eu sou uma contadora de histórias, e é aí que eu encontro o teatro, porque eu conto como foi uma atividade inovadora que foi realizada pelos jovens da minha comunidade ao desenvolver o teatro, que é uma atividade diferente, onde eles contavam a história do meu povo, falavam sobre tudo que o meu povo havia vivenciado, de uma forma muito interessante para crianças e em escolas. Eu sou jornalista, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje trabalho como repórter em uma TV aqui em Mato Grosso, mas continuo atuando em diferentes frentes aí relacionados aos povos indígenas, fazendo o registro audiovisual, escrito, em diversos trabalhos, assessoria para as instituições ligadas aos povos indígenas, e tudo que aparece a gente está fazendo. Enquanto indígena e comunicadora, a gente sabe que a gente tem que atuar em diferentes setores da comunicação. Hoje eu faço foto, vídeo, escrevo e auxilio no que é necessário na luta dos povos indígenas. E me surgiu a oportunidade de contar a história do meu povo, desse trabalho deles com o teatro, e que foi uma experiência muito interessante. Todo mundo da comunidade gostou, porque é um registro histórico de um trabalho que foi feito e que realmente a gente não viu nada igual em Mato Grosso, e eu acredito que até no Brasil também. Helena, então você pode contar um pouquinho como é que foi a escrita desse texto, de onde ele parte e que história você conta? Os jovens da minha comunidade, eles criaram um grupo chamado Teatro Nação Nativa, no início dos anos 90 e durou até o ano 2000, e eles me relataram que esse grupo ele surge
uma tentativa aí da revitalização cultural do nosso povo. Eles falaram que eles foram participar de uns jogos no Sul, e lá eles sofreram vários episódios de preconceito, porque eles não falavam a língua, não praticavam os cantos e as danças, só que as pessoas desconheciam a cultura do povo mutina, porque os nossos anciões eles foram proibidos de falar a língua, de praticar os costumes. O Marechal Rondon e sua equipe fundou o Poço Fraternidade no nosso território, levou outros povos para o nosso território, e existia uma política de Estado, né, de se integrar o indígena. Nisso de se integrar, era proibido usar seus nomes tradicionais, falar sua língua. Isso afetou muito a nossa comunidade, que passou por um tempo sem praticar esses cantos, danças, e as pessoas não sabiam essa história, mas aí eles sofreram vários episódios de preconceito e falavam até que não seriam indígenas, porque não falavam no seu idioma tradicional. E aí, quando as lideranças voltaram para o território depois desses jogos, eles ficaram realmente muito sentidos por conta desse episódio. E aí eles buscaram, com os anciões, sobre a língua, sobre os cantos principalmente, e começou um trabalho que eles contam que começou até no templo, na igreja. Um pastor deu oportunidade para que eles começassem a se apresentar. Eles iam se apresentar em cultos, em programações da igreja, dentro do território, fora do território, nas cidades vizinhas. E a cada dia eles se reuniam, iam aprendendo os cantos, coisas novas que eles aprendiam sobre a cultura, eles iam compartilhando entre si. E depois eles resolveram criar um teatro, com auxílio de outras pessoas de fora. Se montou o roteiro, onde se pergunta quem somos nós, conta um pouquinho sobre a história de contato, e depois fazem os cantos tradicionais do povo mutina. Então foi um trabalho muito importante que deu pontapé e eram crianças e adolescentes que fizeram um trabalho lindo, visitaram várias escolas e viajaram por Mato Grosso e todo o Centro-Oeste também. Chegaram a fazer apresentações em Brasília, em parcerias aí, que foi muito interessante. E um meio de revitalização da cultura e trabalhando isso com o teatro. E hoje o grupo ele já não existe, mas deixou um legado muito importante para toda a comunidade. Hoje todas as crianças dançam e cantam, elas sabem sobre a nossa cultura, e isso foi muito importante, foi um trabalho essencial que foi desenvolvido por esse grupo, por esses jovens, aliado aos anciões, à escola, aos professores. Hoje existe todo um trabalho conjunto, mas naquela época era crianças e jovens praticando a sua cultura, que foi muito interessante. Helena, então, pelo que você conta para a gente, de um episódio que poderia ser apenas triste, talvez, de um pouco de preconceito, de incompreensão, mas a partir desse episódio se reavivou, se reanimou, as pessoas passaram a buscar de uma maneira intensa aquilo que elas tinham de melhor e encontraram de diversas maneiras, inclusive através do Grupo Teatral Nação Nativa, uma força que nós podemos dizer que é a força do presente. Então, talvez a gente pudesse ouvir de você agora como é essa força do presente que, através do teatro e através de outras tantas formas, aparece agora com o teu povo. O teatro ele foi essencial, e até nas entrevistas com os jovens, eles falam, olha, a gente não tinha habilidade nenhuma de fazer o teatro. A gente recebeu algumas orientações, mas a gente tinha um sentimento tão forte do grito e de contar a nossa história, que a gente realmente é como se estivesse incorporando os nossos ancestrais e vivendo aquele momento. De se perguntar, e aquela revolta, né? Quem somos nós?
e falar sobre a sua cultura e tudo que tinha vivenciado. Foi quase um extermínio do nosso povo. Alguns anos atrás, em 1940, tinha 20 indígenas nas Malocas e eram pouquíssimos, e a gente foi quase exterminados no contato. Então, isso eles contam que é realmente muito forte. E eles falam, a gente não era ator, mas a gente, como vivenciou isso, viu o sentimento, o sofrimento que a gente passou e passa, a gente levou aquilo para o teatro. E as pessoas realmente se sensibilizavam, se comoviam e passavam a entender a dor e tudo que o povo mutina vivenciou. Então foi muito interessante nesse sentido, de realmente eles contarem essa história, sentirem ela profundamente e através de uma interpretação muito, digamos, sensível dentro da sua realidade, apesar de não serem atores e serem crianças e adolescentes, conseguirem contar essa história. E eu acredito que outra pessoa não poderia ter feito melhor. Eles ouvirem dos seus pais, dos seus avós, tudo que o nosso povo vivenciou, e aí eles tomaram tudo isso e aí conseguiram transcender e transpassar para as pessoas que assistiam o teatro. Além das histórias, Helena, também tem toda uma parte estética, né? De reconstituição das pinturas, das vestimentas. Isso, foi um trabalho muito extenso, não só dos cantos e danças. Eles contam que, como eles não sabiam quais eram as pinturas originárias, eles colocam como originárias, né? Mas a gente, eu costumo dizer que as praticadas pelos nossos antepassados, porque a cultura e a gente está sempre em constante transformação e isso é inevitável. Mas eles falam que essas pinturas, como eles desconheciam, eles inventavam algumas pinturas, criavam, se inspiravam em alguns dos outros povos. E aí, ao saber e conhecerem as próprias pinturas, isso foi essencial. E foram os jovens que participavam do grupo, que foram até o Rio de Janeiro, no Museu do Índio, conseguiram fotos lá, e ao chegarem lá, a mulher não recepcionou eles bem, questionou e falou que eles não seriam do povo. E para comprovar que era do povo, eles tiveram que falar todos os nomes dos adornos na língua. E aí ela foi lá, verificou e falou, olha, realmente está certo. E aí pegou todo esse material e passou para eles. Então, o museu tem todo um registro do povo que o próprio povo não tem. Eles negaram esse acesso primeiramente, eles tiveram que comprovar que era do povo para poder ter acesso a isso. E aí, com essas fotos, eles começaram a fazer as pinturas que eram feitas pelos anciões. Hoje já foram criadas também novas pinturas inspiradas na cultura do nosso povo. Os adornos foi a mesma coisa. Hoje a gente usa todos os adornos que eram utilizados pelos nossos ancestrais, como o haikano, como o cocar, como adorno, e todos feitos também, e todo o fazer dele, né? Hoje várias pessoas da nossa comunidade fazem, e é muito diferente de outros tempos onde ninguém tinha acesso a isso, né? Então não é só o canto, mas é o canto, a dança, os adornos, a pintura, que faz parte aí de todo o teatro, né, da construção disso e do ser um mutina que aí é transpassado, que é transmitido pelo teatro. Helena, uma outra questão que eu gostaria de saber de você é justamente sobre esse movimento todo de busca e tal, que leva também ao fato de trazer de volta a própria língua, né, que eu acho que é fundamental, né, e que foi também um dos motivos ali que você contou no início, que geraram uma certa dificuldade ali lá naqueles jogos de Guaíra que você menciona. E então, assim, qual é o estatuto hoje da língua, né? Como é que isso é passado para as crianças? Como é que se vive a língua do teu povo hoje? Hoje a língua ela é vivenciada de uma forma muito mais no cotidiano do que era, de algo que era escondido, que era proibido, que não se era permitido. A minha sogra, por exemplo, ela tem 77 anos
o nome dela em registro é Leontina Leontina Ferreira. Tentaram fazer essa integração e abrasileirar, e alguns dos nossos anciões, inclusive, têm na sua identidade tirado esse direito de ser indígena. E começa por aí, né? Na identificação, no registro. E hoje ela conseguiu mudar, ela colocou o sobrenome como ela recebeu no batismo, mas inicialmente, em alguns documentos, ainda consta como Leontina Ferreira. Hoje, a gente, conhecendo a língua e os nomes indígenas do nosso povo, as crianças recebem o nome na língua. O meu filho, por exemplo, se chama Caimanepá, que significa Rei dos Gaviões. E a gente ensina para as crianças, desde pequeno, a falar a língua. Hoje, por exemplo, eu não consigo ter um diálogo total com uma pessoa na minha língua, no meu idioma, mas a gente fala algumas palavras e vai se reforçando isso. E existe também todo um trabalho feito pela escola. A educação, ela foi muito importante. Todos os professores são indígenas do nosso território, fizeram a universidade, seus trabalhos voltados para a nossa comunidade. Então, tem um registro também em trabalhos muito interessante. Nós temos manuais montados por professores, tem a disciplina de língua materna, e aí tudo isso contribui. Hoje é uma outra relação com a língua, é a transmissão dela e a sua transmissão. Muito bacana. Eu estou me lembrando aqui, Helena, que além dos cantos, né, que são os cantos, digamos, rituais e tradicionais, tinha também um primeiro momento que é um canto, vamos dizer, contemporâneo, né? E eu me lembro o nome de quem compôs, eu não vou arriscar, mas também tem isso, né? Na realidade, é um passeio pelo tempo, né, e pela história. Isso, ele é um jovem que faz parte do teatro, fazia parte do grupo, e ele é um compositor, e ele conta essa história em português, ele conta toda, é uma música linda, ela é de 11 minutos, e ele fez contando toda a história do povo Mutina. Então é uma forma diferente, mas de contar essa história e levar essa história, até em vários canais no YouTube, ela está disponível, é uma música que ele fez e também fazia durante a apresentação, demonstrava ela, e conta desde o contato, como foi, como o nosso povo foi quase massacrado, e existia essa ideia de integração, como isso prejudicou toda a cultura do povo Mutina, mas como o nosso povo foi forte, eles lutaram realmente pela sobrevivência, e nós, enquanto jovens, lutamos pela revitalização da cultura. A gente, em determinada época, alguns questionavam, mas por que pararam de falar? Eles estavam lutando pela sobrevivência e eles garantiram a continuidade do nosso povo. Então, nós, enquanto jovens, deveríamos garantir a revitalização e trazer de volta aí a língua e a cultura do nosso povo. E cada jovem tem contribuído da sua forma, e eu, enquanto comunicadora, tento contribuir aí fazendo registro disso. Se não me engano, é do Ademilson, né? Essa Isso. Música, e ela está disponível no YouTube. História do Povo Mutina é o nome da música, para quem tiver curiosidade em conhecer. Helena, e hoje em dia, como é que está? O grupo deixou de existir, mas existem outras manifestações, outras atividades dentro da comunidade? Aliás, a comunidade, embora esteja concentrada numa única área, existem várias aldeias dentro dela, né? Eu acho que é importante a gente também dizer isso, né? Que o povo Mutina hoje se localiza em uma única área. Isso, a gente se localiza em uma única área, em Barra do Bugres, como se fosse uma ilha fluvial cercada aí pelo rio Paraguai e Bugres. Anteriormente era só uma aldeia central, mas hoje existem mais de 10 aldeias. Grupos familiares foram se deslocando para dentro do território e formando aí várias aldeias. A segunda, hoje, maior é a Bacalana, mas nós temos diversas outras aldeias. Eu ainda continuo morando na Central, que é onde fica o Poço Fraternidade. Mas é uma diversidade muito grande também em relação a isso. Parte do grupo
moram ali, esses jovens hoje têm 30 anos, 35 anos, alguns saíram do território, outros se mantêm como Luciel, que é cacique hoje da aldeia central, e o grupo, em seu nome, em sua formação original, não existe mais. Eles pararam as atividades em 2000, mas os jovens e crianças hoje da nossa comunidade continuam fazendo um trabalho de apresentações culturais. Quando tem alguma coisa, eles são convidados, e é um trabalho hoje que é feito principalmente pela escola, que conduz aí todo esse trabalho de visitação, ou quando sai do território para fazer apresentações, mas não no teatro como era na sua formação. Hoje eles apresentam os cantos e as danças do povo Mutina, mas aí continua nesse trabalho, mas não naquele formato que existia. Bom, Helena, a gente já pode se encaminhando para terminar a nossa conversa, a nossa agradável conversa. E quando a gente vai se encaminhando, a gente costuma perguntar pela Parasqueué dos convidados, né? Eu não sei se você conseguiu acompanhar outros episódios, ou mesmo aqueles episódios específicos da Parasqueué, em que a gente explica que a Parasqueué ela é singular e múltipla, porque ela é a mochila, mas ela também é as ferramentas que a gente carrega na viagem da vida. E assim a gente te pergunta, Helena, quais são as ferramentas que você carrega, as ferramentas que são do povo Mutina, que você traz com você e que são importantes na tua caminhada? O que é que você traz na tua mochila? Na minha mochila eu trago toda aí a representatividade do meu povo. Eu acho que enquanto jovem indígena, a gente sai da comunidade, mas a comunidade nunca sai da gente. E ter aí que representar o nosso povo é uma coisa muito séria e importante para nós jovens, e a gente sempre tem que dar o nosso melhor, porque a gente leva aí, a gente tem que honrar o nosso povo e contar para as pessoas como é o nosso povo, e digamos que dar o exemplo aí e ser o melhor. Então levo comigo os meus adornos de proteção, o dente da onça que me protege de todo mal. Eu levo comigo tatuagens que falam sobre o meu povo, que eu nunca realmente se esqueça a minha trajetória, de onde eu vim, e até o curso que eu escolhi, o que eu faço hoje, é por conta do meu povo. A gente não tem representante, comunicadores indígenas, a gente está em processo de formação de cineastas e comunicadores, mas a gente sabe que é um sistema muito complexo ainda, e que existem poucos indígenas estando trabalhando aí em departamentos que falam sobre os povos indígenas, mas nunca dão voz. E hoje eu estou numa redação e eu sou a única indígena, acredito que seja a única indígena jornalista em Mato Grosso, e a gente vê como isso ainda está distante do ideal e do que é necessário. Eu vou voltar um pouquinho lá no começo da sua fala, Helena. Você falou que você é uma contadora de histórias, e isso te conecta, né, ao fazer. Né? E quando, na realidade, eu comecei dizendo que não. Então, queria que você me falasse um pouquinho como é que é contar histórias. Quando eu decidi fazer jornalismo, minha comunidade sofreu por conta de uma operação da Polícia Federal. Veio uma equipe de reportagem junto com eles, e várias pessoas saíram feridas. E o que saiu na mídia é que os indígenas tinham atacado, tinham revidado, e em nenhum momento a minha comunidade foi ouvida. E a gente teve que contar essa história, nós não tivemos a mesma repercussão, e continuou o estereótipo do indígena selvagem, do indígena que briga, do indígena que vai lá e fecha BR por qualquer coisa, e sendo que a gente nunca tem voz, e quando a gente faz isso é em situação extrema,
que afeta realmente a nossa vida. Então, ser uma contadora de história é contar isso, é dar voz realmente aos povos indígenas. Isso é muito difícil, a gente vive em bolhas e a gente acaba contando isso para as nossas bolhas, que já sabem muitas vezes isso. Então, a gente tem que transcender também essas bolhas. E hoje eu, por exemplo, trabalhando na TV Centro-América, uma afiliada da Rede Globo, eu sei que, mesmo que muito pouco perto do ideal, eu esteja contribuindo e contando história. As minhas principais matérias e sugestões de matérias são ligadas aos povos indígenas, que muitas vezes não teriam nem sido pautadas, que nem teriam sido colocadas em questão. E a minha presença, na última semana, teve uma repórter que veio me perguntar, eu falo índio ou indígena? Eu falei indígena. Então, a redação inteira ouviu aquilo, e você muito dificilmente vai ter um material da redação agora que vai estar utilizando o termo índio. Então, tudo isso é uma construção, é uma forma de contar diferente e falar por que isso é importante, por que não utilizar índio é inadequado. Nós somos vários povos, tem diferença sim, e é importante a gente contar da maneira correta e dar voz sempre aos povos indígenas. Da minha parte, eu acho que foi uma conversa muito produtiva, dinâmica, e eu vou te agradecer muito, Helena, por poder estar contando um pouquinho mais aí dessas histórias. Deixo para você dizer, então, quais são os projetos que vocês estão aí desenvolvendo, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a vida do povo Mutina, como é que pode acessar? Hoje meu povo tem um site, chama bolorieuumutina.com.br. Lá as pessoas podem conhecer através de vídeos a história do nosso povo, tem texto também, tem todos os artigos que são feitos pelas artesãs também, anéis, cestarias, você também pode adquirir por ali. Então você pode conhecer a cultura, adquirir os produtos, ver vídeos, documentários e conhecer aí a comunidade. E também pode vivenciar. Nós estamos num processo de pandemia, mas a minha comunidade também está trabalhando para fazer o turismo sustentável, a vivência dentro do território. E as pessoas interessadas podem acessar o site para saber todas as informações aí e poder vivenciar a cultura mutina. Bom, Helena, então a gente fica muito feliz com a tua participação, a gente agradece essa conversa, que, como a Anaí disse, foi muito agradável, e a gente fica feliz que, de alguma maneira, a gente esteja trazendo, resgatando, enfim, fazendo com que os Umutina possam ter cada vez mais vida e presença de todas as maneiras. Então, da minha parte, eu agradeço e passo para a Naine encerrar. A gente, então, vai ficando por aqui, mas antes eu vou quebrar o nosso protocolo e vou mandar um abração aí para um pessoal que eu nunca mais nem vi, Libério, Martinha, Seba e Célio. Fiquem bem, espero que possamos nos encontrar em breve e escutem a Helena, hein? Vamos lá, gente. Estamos esperando vocês aqui no TP Podcast, que teve a produção do Michael Esker, a produção também do Flávio e minha, junto da apresentação, e uma parceria com o TP, Teatro e os Povos Indígenas. Até a próxima. Tchau. Tchau. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Parasquiué, podcast para a vida.